Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meditaremos hoje no livro do apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 8 até o 10. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Na verdade, Deus é grande e é supremo. Nós precisamos ter esta consciência de que somos necessitados e precisamos de Deus. Todo homem é necessitado de Deus. Por mais rico que seja, por mais poderoso que possa ser, mas todos precisam de Deus. E o Senhor Deus quer que todos os homens se arrependam, se convertam de seus maus caminhos, olhem para a sua miséria, sinta a necessidade de Deus e estenda a sua mão, pedindo misericórdia, pedindo graça, porque Deus é misericordioso e piedoso e grande em perdoar. Enquanto o homem estiver na sua situação de soberba, de grandeza, querendo parecer alguma coisa diante de Deus, ele nada conseguirá. Mas a Escritura diz: humilhai-vos perante a potente mão de Deus. Então é necessário que haja humilhação do homem para que ele possa receber a graça, receber o perdão, receber de Deus a misericórdia, porque Deus é muito misericordioso e piedoso. Nós lemos nessas Escrituras que todas as pessoas que se chegaram a Deus com humildade, se arrependendo dos seus pecados, reconhecendo a sua situação de miséria, de necessidade, o Senhor nunca decepcionou. Nós lemos na Escritura que um homem leproso que chegou até o Senhor Jesus, o leproso naqueles tempos era muito discriminados, eles não podiam conviver na sociedade, eles tinham que ficar separados, porque a lepra é uma doença altamente contagiosa. Ninguém podia chegar perto, ele mesmo se distanciava, porque não era possível conviver com aquela doença, porque todo mundo se afastava. Porém, aquele leproso soube do Senhor Jesus, então se apresentou diante dele e pediu misericórdia, prostrou-se aos pés de Jesus e o adorou, dizendo: Senhor, se tu queres, tu podes tornar-me limpo. E o Senhor disse: quero ser limpo. O homem se humilhou, se prostrou aos pés do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus teve misericórdia e lhe deu a cura da alma e a cura do corpo. Assim também a mulher cananeia, que tinha uma filha que estava miseravelmente endemoniada, seguiu até Jesus e pediu socorro para que o Senhor tivesse misericórdia daquela moça. Mas o Senhor disse: eu não fui enviado senão as ovelhas da casa de Israel. Mas ela continuou insistindo, indo até ele, pedindo misericórdia. E os discípulos disseram: Senhor, despede-a, que ela venha atrás de nós, gritando. E o Senhor disse para ela: não é lícito tomar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Mas então ela, humilhada, prostrada, clamou, disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem da mesa dos seus senhores. E o Senhor disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme a tua fé. Então ela recebeu a vitória. Assim, todo aquele que se arrepender, que reconhece a sua situação de miséria diante de Deus, pede perdão dos seus pecados, reconhece que só o Senhor é Deus, esse receberá o perdão, receberá a misericórdia, receberá a graça, porque Deus é muito misericordioso e o seu amor vai muito além do nosso entendimento. Então a palavra diz fortemente: alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Na verdade, Deus não está longe, o homem é que se distancia de Deus. Por isso que ele diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Assim, todo aquele que se chega a Deus é bem-aventurado, porque Deus está sempre perto. Ele é Deus de longe,
mas é Deus de perto. E então ele veio, enviou o seu Filho Jesus para estar com o homem na terra, para trazer a esperança da salvação, para trazer a esperança da reconciliação do homem com Deus. E lá na cruz do Calvário, ele reconciliou o mundo consigo mesmo, para então trazer salvação para todos os homens. Mas é preciso limpar o coração, limpar as mãos, chegar-se a Deus. É necessário reconhecer a sua situação de miséria e pedir misericórdia. Senhor, na verdade, eu sei que não mereço, mas como tu estás dando grande presente, eu recebo. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar o seu povo dos seus pecados. Porque Deus deu o seu Filho unigênito, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas nós temos que nos arrepender, nós temos que reconhecer que somos necessitados. A soberba do homem o destruirá, e essa soberba precede a ruína. Mas aquele que se humilha, aquele que pede misericórdia, aquele que reconhece que Deus é amor, reconhece a bondade de Deus e pede: ó Senhor, na verdade eu sou pecador, eu suplico, eu imploro o teu perdão, a tua graça, a tua misericórdia, porque sem ti eu pereço. E assim o Senhor Jesus jamais vai negar perdão para aquele que se humilha. Até o rei Acabe, que era um rei perverso, um rei mau, mas quando ele se humilhou, Deus disse para o profeta Elias: tu não vês que ele se humilha? O rei de Nínive se humilhou com toda aquela cidade, porque Deus já tinha determinado que ia destruir aquela cidade, porque a maldade da cidade era muito grande. E então Deus enviou o profeta Jonas, e ele, contra a vontade, terminou indo e pregando e anunciando que Deus ia subverter aquela cidade dentro de 40 dias. E quando a notícia chegou aos ouvidos do rei, ele se humilhou no saco, na cinza, no jejum, e ordenou que todos os homens e mulheres e até animais fizessem jejum e se humilhassem diante de Deus. E Deus reconheceu e viu a humilhação daquele povo, e então se arrependeu do mal que faria aquela cidade e salvou aquelas pessoas. Assim, todo aquele que se humilha debaixo da potente mão de Deus, Deus exalta. Porque o Senhor Jesus, sendo grande, sendo maior de todos, se humilhou até a morte, e morte de cruz, se sujeitou à pena da morte, para poder fazer a vontade de Deus, para perdoar os pecados dos homens que creem nele, e assim pudessem ser salvos. Então, a palavra de Deus diz: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações, olhai para o Cordeiro de Deus, e sereis salvos. Assim, nós todos devemos dar ouvidos à voz de Deus, porque Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Assim, ouve a voz de Deus, entrega teu caminho ao Senhor, rejeita as coisas mundanas, os enganos do mundo, e ouve a voz de Jesus, porque Ele quer dar perdão, Ele quer dar misericórdia, quer dar graça, quer te salvar. Mas tu tens que receber, tens que querer, tens que dar um passo e dizer: sim, Senhor, eu recebo o teu Filho Jesus como o meu Senhor e o meu Salvador. E para os crentes: sim, Senhor, eu te recebo como Senhor da minha vida, e eu quero fazer a tua vontade, assim na terra como já é feita no céu. Assim o Senhor Deus ouvirá a nossa oração de humilhação, de humildade, e dará a graça, e dará a salvação para os perdidos, e a santificação para os crentes, e Deus dará cada vez mais a sua presença gloriosa nas nossas vidas, e nós seremos cada vez mais bem-aventurados. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.